até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Será morto ungido, aí é a crucificação de Jesus. É uma profecia da crucificação de Jesus. Completa. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13. Nós estamos vendo que em vários pontos das profecias fala da morte de Jesus. Essas são as principais. Vamos lá. Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. Ajuda a irmã Rafaela a encontrar. Já achou? Já achou? Aleluia. Aí você volta. Zacarias, gente, é o último livro, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O último é Malaquias. Deixa eu brigar com vocês. A Rafaela não, mas os demais têm que saber essa ordem dos livros. Então, tanto tempo lendo a Bíblia, se não sabe, se não lembra, o certo é saber, mas se não sabe, se não lembra, rapidinho, vai lá no índice, olha onde está, olha o número da página e acha. É porque eu estou sem óculos. Mas a senhora não esqueceu o óculos dentro da Bíblia, não, né? Deixei em casa. Depois dos 40, depois dos 40, já era. Graças a Deus, o senhor não usa. É isso que Eu não uso de teimoso, mas está na hora de usar. Porque de perto eu enxergo muito bem, mas de longe eu enxergo mal. Eu pergunto que a senhora esqueceu dentro da Bíblia, porque reza a lenda, tem coisa que já virou lenda, né? Reza a lenda que uma irmã falou assim: gente, olhe por mim, eu estou doente e também estou com um problema na vista, não sei onde que eu coloquei meu óculos. Aí foram na casa dela, orar com ela, falaram: irmã, pega a Bíblia da senhora lá para a gente ler uma passagem. Vocês já estão rindo, vocês já sabem o que aconteceu, né? O óculos estava dentro da Bíblia. Fazia tanto tempo que ela não lia a Bíblia, que ela esqueceu o óculos dentro da Bíblia. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse negócio de esquecer o óculos, que se esqueceu dentro da Bíblia, o negócio fica meio cabuloso. Aqui ninguém esquece o óculos dentro da Bíblia, não, né? Então vamos lá. Zacarias capítulo 11, versículos 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. Vamos lá, minha gente. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa profecia aqui está dizendo o quê? Ela está dizendo que perguntaram para Judas: o que você que vai querer para atraí-lo? Judas falou: me dá 30 moedas de prata, tá bom. Aí deram 30 moedas de prata para ele traiu Jesus com 30 moedas de prata. Quando ele viu que iam crucificar Jesus, ele foi lá para devolver as 30 moedas de prata e falou: não, nós não vamos querer esse dinheiro de
volta não, isso aí é problema seu. Ele pegou as 30 moedas e jogou longe. Alguém foi lá e recolheu as 30 moedas e comprou um terreno para fazer um cemitério. Por quê? Porque como as moedas eram a preço de sangue, e venderam Jesus, e Jesus foi crucificado, as moedas não serviam nem como oferta. Não servia nem para pôr no gasofilácio do templo. Quem recolheu as moedas comprou um campo. É só ler lá que tem até o nome do campo que foi comprado. Alcedama. Significa campo de sangue. Então Judas traiu Jesus. Quando Judas traiu Jesus, me faz lembrar uma história, viu, pastor Rony? Um determinado pastor estava dirigindo um culto, e aí uma irmã, o culto já estava atrasado, aqueles cultos de domingo, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, tal. E ele falou, ela falou, pastor, deixa eu cantar um hino. Mas minha irmã, nós estamos atrasados. Ah, pastor, deixa. Ele falou, ela vai ficar chateada, é melhor eu deixar ela cantar o hino. Ele falou, vem minha irmã, vem cantar. Aí ela foi cantar e falou assim, ó, eu quero cantar um hino, quero louvar Jesus, estão meus 5 filhos para cantar comigo. Aí subiu aquele cordãozinho, e ela começou a cantar, e os meninos só no back vocal. O hino dizia assim, Judas traiu Jesus, e os meninos falavam, cabra da peste, cabra safado. Segura, Claudinho. Reza a lenda que isso aconteceu numa cidade chamada Itaquaquecetuba. Essas coisas não tem nada a ver com a falando, tá errado. Não, tá errado. Só tem pouco Essa foi só para quebrar o clima. Vou quebrar o gelo. Só para quebrar o gelo. Então, esse negócio de... Bom, deixa eu falar. Eu acho tão estranho esse negócio que o pessoal fala assim, o pastor contou uma história para quebrar gelo, para quebrar o gelo. Gente, não fala isso não. Não. Não fala isso não, sabe por quê? Porque quando eu bebia nos botecos da vida, quebrar o gelo, a gente bebia cerveja gelada e depois tomava uma pinga em cima para quebrar o gelo. É um negócio meio esquisito. O pastor contou essa história para quebrar o gelo, eu já penso logo no boteco, tomando cerveja. Cerveja e Não dá certo esse negócio de quebrar o gelo. Então, pastor, vamos mudar, né, pastor? Vamos mudar. É dinâmica. Vamos mudar, é uma dinâmica, não é para quebrar o gelo. A Lucila definiu, é uma dinâmica. Não é para quebrar o gelo. São muito inteligentes. Ela estava quietinha, mas quando ela acabou, ela decidiu o negócio. Ela decidiu. Ela tem razão, é uma dinâmica. Esse negócio de quebrar o gelo, isso não dá certo, não. Dinâmica. É uma dinâmica, isso. Eu já vou te dizer, Renato, dinâmica, não é dinâmica. Isso é uma dinâmica. Dinâmica é meu Cláudio usando. Então, gente, brincadeira essa parte, isso aqui é a profecia de quando Judas traiu Jesus, tá? Se nós somos no Novo Testamento, nós vamos achar essa profecia. Ele vendendo Jesus. O cumprimento dessa profecia. Nós vamos encontrar Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Ele esperava que Jesus, quando fosse vendido, ao invés de ser crucificado, Jesus ia promover uma revolução contra Roma e aquela coisa toda. Porque era o pensamento dele. Ele era a favor de uma revolução, tá? Contra Roma. Mas, quando ele percebeu que Jesus ia ser crucificado e não ia ter revolução nenhuma, aí ele entendeu, só que ele entendeu tarde. Entendeu tarde que Jesus ia ser crucificado. Ele se apavorou, ao invés dele se arrepender, porque se ele se arrependesse, teria salvação. O problema é que Judas não se arrependeu, Judas teve remorso e jogou as moedas longe, alguém foi lá, pegou e comprou o cemitério. Então é sempre muito perigoso não se arrepender, ter remorso ao invés de se arrepender. A diferença entre Davi e Saul é que Davi se arrependia, Saul não, Saul tinha remorso. Tinha remorso.
Chegou uma hora que Deus não quis mais falar com Saul, porque ele não se arrependia, ele estava sempre desconcertado. Davi aprontava, mas Davi se arrependia. Davi dizia: Senhor, não retira de mim o teu espírito, e aquela coisa toda. Se jogava aos pés de Deus. Saul não. Saul, quando ele viu que as coisas deram errado, ele falou: ih, deu ruim. Deus não quer falar comigo. Deus não falava mais com Saul, de jeito nenhum. E aí Saul falou: o jeito que tem é chamar a feiticeira e consultar a feiticeira. Então é sempre muito perigoso não se arrepender, ter remorso ao invés de se arrepender. Deu ruim. Eu não estou arrependido, eu só não faço de novo porque deu ruim, senão eu faria outra vez. É diferente de se arrepender. Tá? Vamos mais. Nós estamos falando sobre a morte de Jesus no Antigo Testamento. Então vamos lá. O mesmo livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 1 e 7. Repete, por favor, professor. Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Lê primeiro o versículo 1, depois pula para o 7. Zacarias, capítulo 13. Versículo 1, depois pula para o versículo 7. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Olha aí, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Está falando de quando? De quando Jesus foi preso e depois morto. As ovelhas, as pessoas que seguiam Jesus, se assustaram com a sua prisão e morte e se espalharam. Só quem não se espalhou foram os 12. Os 12 se juntaram, os 11, né? Porque Tomé não estava. Os 11 se juntaram em um lugar, com medo, se esconderam, mas ficaram em um lugar só. Mas os outros se dispersaram. Então isso é uma profecia, porque não tinha só os 12 que seguiam Jesus, tinha mais gente. Eles se despertaram, os 12, como estavam mais próximos a ele, e muitos dos 12, um era parente dos outros, havia muito parentesco entre eles se juntaram num determinado lugar e ficaram ali escondidos, com medo da guarda do sinédrio, com medo de alguma represália por parte dos fariseus, porque eles já tinham mandado crucificar Jesus. Os seguidores ficaram com medo. Essa profecia diz isso. E a gente fala os 12, é um costume, porque eram 12, mas na verdade Tomé não estava. Tomé aparece depois de uma próxima reunião. Tanto é que quando Jesus aparece para os 11. Tomé não estava. Uma outra reunião é que Tomé está, e aí Jesus mostra os furos da mão e mostra os lados para eles, tá? A morte de Cristo, nós falamos dela no Antigo Testamento. A morte de Cristo é notável no Novo Testamento também. Nos últimos 3 dias da vida terrena de Jesus, ocupa aproximadamente 1/5 da narrativa nos 4 evangelhos. É a 5ª parte. Né? Se você for pegar os evangelhos e dividir em 5, dessas 5, a maior parte, a 5ª parte é dos evangelhos. Explica isso melhor aí, pastor, o senhor que é contador.
É aqui, porque eu me atrapalhei todo aqui com o negócio da quinta parte. Tem os evangelhos todos, não é isso? 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, o todo, a morte de Jesus envolve a quinta parte. É muito ou é pouco, o senhor que é contador? É muito, né? Como é que a gente explica isso? Eu fui tentar explicar, eu me enrolei todinho. Na verdade, você vai pegar 4, vai para valer 100. Né? Isso. Para valer 100. Vai valer 100, 100%. Então, cada evangelho vai valer 25% do 100. Isso. Né? Se falar um quinto, é a mesma coisa que você está falando da metade do evangelho. Entendeu? Então, vai ser a metade disso, vai tratar sobre a morte de Jesus. Quase que a metade dos evangelhos. É isso aí que ele falou, tá? Ele é melhor com números do que eu. Ele é bacharel em contabilidade. Bacharel em contabilidade. E o meu negócio, eu saí da escola porque eu não queria aprender matemática. Nem eu. E aprendeu. E aí quando chegou em teologia eu tive que aprender que Jesus é 3 e ao mesmo tempo, que Deus é 3 e ao mesmo tempo é 1. Então não adiantou muito ter fugido da escola não. Pois bem, minha gente, a morte de Cristo é notável no Novo Testamento. Os 3 últimos dias da vida terrena de Jesus ocupam aproximadamente 1/5 das narrativas nos 4 evangelhos. Paulo diz que o evangelho consiste da morte de Cristo por nossos pecados, seu sepultamento e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 ao 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4. Só os que não esqueceram o óculos dentro da Bíblia, por favor. Cadê seu óculos, Cida? Eu tenho 4 óculos, mas eu esqueci todos os 4. Tudo da Bíblia. Zacarias capítulo... Zacarias não, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4, meu pastor. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, olha que coisa tremenda essa passagem bíblica. Meu pastor, lê para mim outra vez. Quando eu pedir para o senhor parar, o senhor para, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Só um minutinho. Então, veja bem, esta simples passagem de 4 versículos aí é uma lembrança de todo o evangelho que Paulo havia anunciado aos coríntios. O evangelho, a boa nova que vos anunciei. Continua, por favor. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também... Só um minutinho para mim. O qual recebeste, nele ainda perseverai. Então, nem todo mundo de Coríntios estava desviado. Porque quando se lê a carta aos Coríntios, tem gente que prega que a igreja estava toda desviada. Não estava toda não, tinha gente boa ainda. Sabe o que me veio à memória isso? Que eu estou escrevendo um trabalho sobre a primeira carta aos Coríntios. Tanto não estava todo mundo desviado, que teve gente que avisou Paulo da situação. Como é que Paulo ficou sabendo? Não foi o Espírito Santo que revelou para Paulo, ó, a coisa lá em Coríntios lá está feia lá. Não. O texto diz assim: fiquei sabendo pelos da família de Cloé. Porque os que não estavam desviados falavam, meu Deus, não dá para congregar aqui não, aqui o negócio está feio.
e avisaram Paulo como é que estavam as coisas lá. Que tinha até um rapaz que ficava acordado com a madrasta. Ixi. Porque se ele dormisse, o povo fala que ele dormia com a madrasta. Se ele dormisse não tinha problema. O problema é que ele ficava acordado com a madrasta. Entendeu? Então não estava todo mundo desviado, não. Tanto não estava que Paulo dizia aí, ó, vocês, o que ele fala aí sobre perseverar? Repete para mim. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então ainda tinha gente perseverando lá. Esse negócio que tem uns irmãos aí, espirituais, entre aspas, que diz que toda a igreja de Cristo está desviada. Não está não. Não está toda desviada não. E quem mais apanha são os jovens. Os jovens de hoje estão todos desviados. Na sala que eu dou aula para o curso bacharel, tem um mocinho com 26 anos, ele não está desviado não, o bichinho é crente, o bichinho é crente. Ele não perde aula, ele lê a Bíblia, ele vai à igreja. Como é que os jovens estão todos desviados? Então tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque a igreja é a noiva de Cristo, ela não está toda desviada não. O que acontece com a igreja, senhoras e senhores, o que acontece com a igreja é que a igreja ela é composta de seres humanos que foram libertos, foram santificados, mas que continuam lutando contra o pecado. Então alguns estão no estágio da luta em que eles estão vencendo, e outros infelizmente estão perdendo nesse estágio da luta. A igreja precisa ser tratada. Para isso existem pastores para tratar a igreja. Você gosta de ficar falando que está todo mundo desviado, isso é no mínimo perigoso. Bom, no mínimo perigoso esse negócio de falar que está todo mundo desviado. Não é isso que Paulo fala da igreja de Corinto, não. Tinha gente boa ainda no meio. E hoje em dia também ainda tem gente boa também, não está todo mundo desviado não. Continua, meu pastor, por favor. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha aí. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ela morreu pelos nossos pecados e depois? Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essa é a base do cristianismo. Essa é a base da nova aliança. Essa é a base da nossa esperança de salvação. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. O cristianismo é a religião do túmulo vazio. Não tem ninguém no túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus está vazio. Vamos lá? A morte de Cristo é importante para o cristianismo. As religiões baseiam suas reivindicações ao reconhecimento sobre os ensinamentos de seus fundadores. O cristianismo diferencia de todas elas pela importância que dá à morte do seu fundador. Então, o budismo ele é muito importante. A base dos ensinos do budismo, a base do budismo são os ensinos de Buda. Tá bom, então vamos lá, vamos ver os ensinos de Buda. A palavra Buda significa o iluminado. Aí quando você lê sobre ele, no final da vida dele, ele declara que ele morreu procurando a luz. Ué, se ele é o iluminado, como é que ele morreu procurando a luz? Tem alguma coisa esquisita nesse ensino, não tem? Pois é, Jesus não disse que ele era o iluminado, não. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, para o cristianismo, o ensino de Jesus é completado pelo fato de ele ter morrido e ressuscitado. Porque Buda morreu, mas não ressuscitou.
A mãe menininha do Cantuá morreu e não ressuscitou. Charles teve de trás em Rússia, morreu e não ressuscitou. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Quando foram lá no túmulo dele, né, que uma das mulheres disse para o hortelão, pensando, era Jesus que estava lá, e ela pensou que era jardineiro. O hortelão é o mesmo que jardineiro. Algumas traduções dizem hortelão. Ela disse para aquele homem assim: onde que puseram o corpo do meu Senhor? Ele disse: o que vocês estão fazendo? Vocês estão procurando um vivente entre os mortos? Vem aqui procurar um defunto. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Eu tenho um problema grave com aquele Jesus preso na cruz, na parede. Porque o meu não está preso na cruz, não. O meu já ressuscitou. O meu já ressuscitou. Paulo diz que se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele morreu e não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Perdendo nosso tempo reunidos numa simples reunião como qualquer outra sociedade qualquer. Mas a igreja não é uma sociedade qualquer. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva que vai ser esposa no céu. Amém. João disse assim, o livro do Apocalipse diz assim, ó, João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Ele viu a esposa pronta, ataviada, enfeitada, adornada para o seu esposo. Então nós não estamos aqui domingo de manhã numa simples reunião por um mero costume. Nós aqui somos a igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, que eu disse: edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor, no dia do Senhor, que é o domingo, o dia em que ele ressuscitou. Alguém diz que é o sábado. Eu digo que o dia do Senhor não é o sábado, o dia do Senhor é o domingo, o dia em que ele ressuscitou. Bom, o sábado é o dia do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo, é o dia em que ele ressuscitou. Então nós somos a igreja do Senhor, no dia do Senhor, no dia que ele ressuscitou, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus os abençoe. Rafaela, é muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Procure vir sempre, todos os domingos. Você é uma nova convertida, para que você possa ir crescendo na graça e no conhecimento. Ore e busque a Deus, venha nos cultos à noite, mas venha também no estudo, para que você possa crescer não somente na graça, mas também no conhecimento. Tá bom? Podemos aplaudir a Jesus? Pastor Rony, ore para nós encerrarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse Obrigado, estudo, meu Pai, Deus. pela tua palavra, Sim, pelo teu amor, Pai, manifestado em nossas vidas. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Guarda no nosso coração, Pai, a tua palavra, para que a gente não possa pecar contra ti, Senhor, mas que em nome do Senhor Jesus possamos encontrar força, refúgio e fortaleza em ti, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, Pai, e nos abençoa, Senhor. Toma a vida do nosso irmão João, o Senhor cubra ele com a tua graça, com o teu poder, e abençoa ele, ajuda ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.